Bom dia, pessoal. Agora eu vou dar uma orientação para cada atividade. Então, como eu disse lá no vídeo, expressões algébricas são aquelas operações matemáticas que utilizam letras, tá? E a letra em matemática é chamada de incógnita ou variável. Então, nós temos aí no primeiro, para calcular o valor numérico. Então, vocês veem que eu tenho aí 1 sobre x menos x mais raiz quadrada de x. Então, o x é o termo desconhecido, tá? É incógnita, é a nossa variável. São esses termos que a gente usa em matemática para letra. Só que nesse caso, ele dá um valor específico, ele pede para você calcular quando x é igual a 4. Então é só substituir no lugar do x por 4 e realizar as operações matemáticas. Então esse x dessa equação aí que eu falei, esse x, ele especificamente para a resolução desse exercício, ele vale 4. Mas eu poderia colocar que ele valesse 16, 25, qualquer valor, tá? Então agora bora praticar. Então, pessoal, como eu já havia explicado, a letra ela também é uma generalização de algo, tá? Então eu vou dar uma lida nesse texto e explicar o conceito. A segunda agora. As fábricas de calçado utilizam a fórmula matemática S igual a 5P mais 28 sobre 4 para determinar a numeração dos calçados, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 24 centímetros de comprimento? Então, pessoal, aqui é um típico exemplo de função, né? Eu tenho aí duas letras, duas incógnitas, duas variáveis. O S é o número do sapato e o P é o tamanho em centímetros do pé da pessoa. Então, os matemáticos padronizaram que para você calcular o número que a pessoa calça, está diretamente proporcional ou está em função do tamanho do pé da pessoa. Então, nesse caso, está dando o exemplo de uma pessoa que tem pé igual a 24 centímetros. Então, o que você deve fazer nesse caso, que a pessoa tem um pé com 24 centímetros de comprimento? Você substitui a letra P por 24. Um detalhe que o 5 na frente do P é uma multiplicação, tá? Sempre que você tem um número colado com uma letra, é um produto. Então você vai multiplicar, tá certo? Você vai multiplicar, somar com 28, dividir por 4, nessa ordem que eu falei. Primeiro você tem que resolver lá quanto é o numerador, só para depois você dividir pelo denominador. Se você quiser fazer o cálculo com o seu próprio pé, você pode fazer. Pega uma trena, uma régua, uma fita métrica, mede o tamanho do seu pé, joga na fórmula que você vai achar o valor aí aproximado do número do seu calçado. Vamos lá, esse aqui é o terceiro exercício. Então essa daí, pessoal, é a fórmula que alguma empresa publicitária descobriu para saber quantas pessoas foram atingidas por uma publicidade e o tempo que isso demorou para atingir uma determinada quantidade de pessoas. Então, com certeza foi contratada alguma empresa que faz pesquisas estatísticas e tal, e essa empresa você tem que substituir aí o tempo que é dado ali em cima. Ele fala que após T dias, então o T é a quantidade de dias. E aí ele diz lá embaixo que a quantidade de dias que ele quer, nesse exemplo, é para 5 dias de veiculação. Então você vai pegar essa fórmula completa,
n igual a 10 ao cubo mais 2 vezes 10 elevado a t. Vai substituir no lugar do t, que é o expoente do 10 ali, tá certo? Você vai substituir, vai calcular respeitando as regras de expressão numérica. Primeiro resolve a potência, depois a multiplicação. Por último, você resolve a adição. Aí você vai descobrir o n. Quantas pessoas foram atingidas com esta campanha publicitária, ok? Bom, o quarto exercício diz o seguinte, ó, nessa igualdade nós temos aí que V igual a T sobre M mais 3. Temos que T é igual a 43,2. M é igual a 1,5. Qual é o valor de V? Mas você descobre fazendo a operação matemática ao lado. Substitui no lugar do T por 43,2, no lugar do M por 1,5. Aí, no caso, você precisa saber qual o valor do denominador primeiro, né? Então, você tem que somar esse valor do M com 3. E aí, depois, você divide o T pelo resultado dessa adição. Acabou o problema. O 5 também é um exercício para praticar. Então, ele dá uma fórmula matemática onde o y está em função do x. Você vai colocar no lugar do x aí o valor de 1,5. Vai realizar as operações matemáticas. Primeiro você tem que resolver essa divisão, depois você resolve a adição e subtração. Então não tem segredo. Isso aí. Na 6 a gente sabe, para calcular o valor do P, é só você somar A mais B mais C dividido por 2 e que os valores de A é 5, de B é 13 e de C é 10. Nessas condições, qual o valor de P? Então, o que você vai fazer? Você vai substituir as letras A, B e C pelos valores correspondentes aí. Calculado o valor do P, aí você vai para B. Qual o valor numérico da expressão? Mesma coisa, você já sabe o valor do P, você substitui aí onde aparece a letra P pelo valor que você calculou na letra A e substitui aí o A, o B e o C pelo valor dado lá em cima e vocês obterão sucesso. Agora vamos para o exercício número 9. Espera ainda. Nessa 9 acontece o seguinte, existe x na variável, ou no denominador, e um número, quando o denominador é 0, ele não é um número real, é um número inexistente. Então ele quer que você descubra qual é o valor de x que faz com que o denominador dê 0. Olha só que fácil nessa aqui, ó. Vou pegar a letra A, por exemplo. Então não vou olhar para o numerador, que é o x menos 5. Eu vou olhar sempre para o número de baixo. E aí nessa aqui eu até aceito que vocês não façam conta, porque é meio que dedutivo, né? X menos 4 que dá 0. Qual o número que você tira 4 e dá 0? Tempo para pensar. Muito bem, já pensaram. O número que você tira 4 e dá 0 só pode ser o oposto, né? De menos 4, que é o mais 4. Sempre que eu somo os opostos dá 0. Então 4 menos 4 dá 0. Então qual é o único valor que faz com que essa equação aqui ela seja inexistente, que ela não seja um número real, não seja um número real. O único valor para a letra A é se o x for igual a 4. Na letra B, a mesma coisa, aí você tem que achar o valor de A aqui embaixo, esse A aqui, para que essa equação dê 0. Então é fácil você deduzir também. 1 menos quanto dá 0? Se o 1 menos 1. Só que ali é 3 vezes A.
Aí você tem que descobrir qual o número que você multiplica por 3 que dá 1. E aí o grau de dificuldade aumenta um pouco, mas é possível resolver, tá bom? Parte da matemática que mais me encanta é a álgebra. Então nós vamos calcular o valor numérico nessas duas questões, na A e na B. Então você vai substituir na A o A por 4 e na B você vai substituir onde aparece M por menos 1 e aonde aparece N por 1/4. Galera, eu não quero só a resposta final. Resposta final tem atrás do livro. Quem me der só a resposta final, não vou aceitar. Tem toda uma resolução esse problema e eu quero que vocês resolvam, tiram foto e mande pelo Google Classroom, tá? A 8 não foge da regra. Substituindo aí, você calcula o valor do A, ok? Só substituir e resolver da forma correta. Dentro dos parênteses, você resolve essa adição, depois eleva ao expoente, no caso ali o N é 2, e por último você multiplica por P. Quando a gente tem um parênteses, o parênteses ele burla aquela ordem, né? De potência primeiro, depois multiplicação, divisão, não. Tem o parênteses, você resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, você tem aí uma fração somado com 1, faz essa soma, ou na forma fracionária ou na forma decimal, você que escolhe. Eleva ao expoente 2, né? Faz a potência. E por último, multiplica por P, né? Que ali tem o valor do P também. Bom, a 9 e a 10 são idênticas. A gente vai olhar só para o denominador, tá? Então você vai olhar aí e vai responder, ó, determine o valor de x em função de y, para a qual cada expressão algébrica a seguir não representa um número real. Então é a mesma coisa, tá? Então você vai ter que colocar aí dois números embaixo, somado dá 0 e por aí vai. Tem que descobrir quais os números, só que ali era uma letra só, né? Aqui embaixo são duas letras. Então, vamos para o último exercício. Então, dividindo-se o número 34 em partes inversamente proporcionais aos números 1, 2 e 5, obtém-se os valores x, y e z, respectivamente. Ou seja, o x equivale ao 1, o y ao 2 e o z ao 5. Já explico já. Qual é o valor numérico da expressão algébrica 5x menos 3yz? Então, ali o 5 está multiplicando o x e o 3 menos 3 multiplicando o y e o z. Então, ele vai dividir o 34 de modo que fique uma parte para x, duas partes para y e 5 partes para z, tá? Aí você consegue mensurar que a soma dessas partes dá 34, tudo bem? Se você está dividindo o número 34 dessa maneira, uma parte vai para x, duas partes para y e 5 partes para z, você sabe que se você somar x mais y mais z, vai dar 34, tá? Então esse aqui é um pouquinho mais de lógica, pensem um pouquinho. Caso tenham dificuldade, eu resolvo junto com vocês na próxima aula. Bom, a 9 e a 10 são idênticas. A gente vai olhar só para o denominador, tá? Então você vai olhar aí e vai responder, ó, determine o valor de x em função
dy, para a qual cada expressão algébrica a seguir não representa um número real. Então é a mesma coisa, tá? Então você vai ter que colocar aí dois números embaixo, somado dá zero e por aí vai. Tem que descobrir quais os números, só que ali era uma letra só, né? Aqui embaixo são duas letras. Então, vamos para o último exercício. Então, dividindo-se o número 34 em partes inversamente proporcionais aos números 1, 2 e 5, obtém-se os valores x, y e z, respectivamente. Ou seja, o x equivale ao 1, o y ao 2 e o z ao 5. Já explico já. Qual é o valor numérico da expressão algébrica 5x menos 3yz? Então, ali o 5 está multiplicando o x e o 3 menos 3 multiplicando o y e o z. Então, ele vai dividir o 34 de modo que fique uma parte para x, duas partes para y e 5 partes para z, tá? Aí você consegue mensurar que a soma dessas partes dá 34, tudo bem? Se você está dividindo o número 34 dessa maneira, uma parte vai para x, duas partes para y e 5 partes para z, você sabe que se você somar x mais y mais z, vai dar 34, tá? Então esse aqui é um pouquinho mais de lógica, pensem um pouquinho. Caso tenham dificuldade, eu resolvo junto com vocês na próxima aula.